Muito bom. Vamos começar, gente. É porque eu tive que ir no link oficial lá. É um link, eu vou até colocar no mudo aqui. O outro link, o link oficial, ele tem. Peraí. Tá dando um eco, né? Bom, mas vamos lá. Porque lá no link oficial o convidado não consegue entrar. Então, nós vamos por aqui. Estão me ouvindo bem ou tá um ruído aí? Tá tranquilo? Bom, nós estamos recebendo aqui hoje o professor Luiz Carlos Figueiredo, está falando lá diretamente de Recife, Pernambuco. Ele que é magistrado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é juiz criminal, é um dos fundadores do FONAJUC, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais, autor de um livro sobre os direitos das vítimas no processo penal brasileiro. É realmente professor aí muito qualificado, de cursos preparatórios. O livro dele é um livro que veio preencher uma lacuna muito importante na doutrina do processo penal brasileiro, porque normalmente os direitos das vítimas são negligenciados, e o professor Luiz Carlos se preocupou com isso, e realmente produziu uma obra muito importante. Professor, boa noite, obrigado aí por aceitar mais uma vez o convite. Eu passo a palavra aí para a gente começar o nosso bate-papo. Bem, primeiramente, boa noite. Eu cumprimento o meu amigo Dário Júnior. Sou seu fã, você sabe disso. E sempre que for demandado, escalado, pode contar com a minha presença na ponta direita, na ponta esquerda, no meio campo. Pode contar comigo no time, que eu estarei sempre a colaborar. Cumprimento todos os alunos que estão acompanhando esse bate-papo. Pessoal, é importante dizer logo de saída, de início, que essa é uma conversa que nós vamos ter. Então, eu peço aos senhores, senhoras e senhoritas que, por favor, interajam, participem no chat, não tenham qualquer tipo de vergonha, perguntem, fiquem à vontade. Esse é um momento sempre bacana para a gente trocar experiência. Eu costumo dizer que eu sempre aprendo mais nessas oportunidades que tenho de palestrar. As palavras do professor Dário foram muito gentis, bondosas. Na verdade, é um livro que eu escrevi no meio do ano passado, exatamente com essa preocupação, com essa percepção de já trabalhar na área jurídica desde 1997. Eu comecei como servidor do MP, nível médio, técnico ministerial. Fui servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E sou magistrado com jurisdição criminal há 16 anos aqui. Então, assim, sempre foi um fator de inquietação muito grande perceber como a vítima é tratada na seara criminal, como a lei ela trata como só menos importância e coloca o ofendido e sucessores do ofendido numa posição que eu não digo nem secundária, mas numa posição lá no final do buraco. Então, são poucas as normas de proteção dos direitos e de seus sucessores. É bem verdade, amigos e amigas, é bem verdade que a passos lentos e não a passos largos, mas a passos lentos, o legislador ele vem modificando paulatinamente o nosso arcabouço normativo para viabilizar algum tratamento mais adequado, digno, eu diria digno e condizente com a situação da vítima. E isso é verdade. Isso vem acontecendo de 2008 para cá. 2008, alteração no CPP, 2011, pacote anticrime, houve alteração que se pensou um pouquinho na vítima, e nós vamos conversar sobre isso também. Então, é bem verdade que, de forma
lenta, mas gradual, o legislador ele vem se preocupando com a vítima. Mas, Dário, eu queria iniciar meu bate-papo com os seus alunos fazendo referência a um dispositivo constitucional que poucas pessoas o leem, porque ele está lá no finalzinho do texto da Constituição. E para não perder nenhuma vírgula, eu estou com ele aqui aberto e vou ler para todos. É o artigo 245, para vocês perceberem como é que a vítima é tratada no Brasil. 245. A lei disporá sobre, melhor dizendo, a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Ou seja, a Constituição da República, lá em 88, diz, olha, o Congresso Nacional tem que editar uma lei que pense, que cuide, que dê atenção à vítima, aos dependentes da vítima de crimes dolosos. Sabe que essa lei ainda não existe e nós estamos em 2021? Pois bem, amigos e amigas, anotem aí, ó. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 62, foi proposta esse ano. Foi proposta esse ano, inclusive com a contribuição muito forte do doutor promotor Lélio Braga Calhau, que provocou o Procurador-Geral da República para que essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão fosse proposta perante o Congresso Nacional para sanar essa omissão histórica. Dito isto, amigos e amigas, eu conversei com o professor Dário Júnior e soube que a grande temática da hora, o que vocês estão trabalhando, é exatamente o acesso à justiça. E eu vim trabalhar com vocês agora, vim falar um pouco, e fiquem à vontade para as suas perguntas. Vamos falar do acesso à justiça, ao sistema de justiça, na ótica, na perspectiva do ofendido e dos sucessores do ofendido. Bom, primeiro lugar, quando alguém é vítima de uma conduta supostamente criminosa, via de regra, qual é o primeiro lugar que ela procura? Ela procura uma delegacia de polícia, ela procura a autoridade policial para levar o que a gente chama de notícia-crime, que é exatamente aquilo que ela acredita ser um fato criminoso e que ela reclama providências perante a autoridade policial. Essa é a regra, é procurar a autoridade policial e requerer a providência por parte da autoridade policial. Percebam o que eu vou falar agora, amigos e amigas. Perceba. Infelizmente, mas muito infelizmente, as nossas delegacias Brasil afora, elas não estão apetrechadas, elas não estão aparelhadas para receber a vítima naquele momento de fragilidade, emoção, de desespero emocional. Muitas vezes era colocada num banquinho frio, aguarde aí que já já a gente te atende. Vocês terem uma ideia, amigos e amigas? Sobretudo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu tive acesso a estatísticas absurdas, professor Dário. Eu tive acesso a estatísticas de que boa parte das delegacias especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil ficavam fechadas à noite nos finais de semana. Ora, era exatamente o momento em que, na maioria das vezes, os episódios de violência aconteciam nos finais de semana e à noite, e as delegacias estavam fechadas. Então, percebam que
O sistema de justiça, quando eu falo o sistema de justiça, eu estou pensando primeiramente na ponta, logo do primeiro atendimento até o final. O final eu penso na condenação do agressor e na reparação da vítima. Mas a coisa já começa complicada na ponta. Muitas vezes com a falta de agente policial, de comissário, de delegado, para poder fazer um atendimento acolhedor. É claro, e aí eu digo e repito, que a legislação ela vem avançando. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, que vocês conhecem tanto, lá, a partir do artigo 10 da Lei 11.340, nós temos as regras de atendimento que é feito por parte da autoridade policial. Por exemplo, o atendimento que deve ser preferencialmente, mas não exclusivamente, mas preferencialmente, por uma policial feminina, para que a mulher se sinta mais à vontade, para poder se abrir, para contar a história. Afinal de contas, muitas vezes, ela teve que reunir forças inimagináveis para tomar coragem e sair daquele ciclo de violência. Isso é um avanço, como é o avanço também, professor Dário, da Lei 13.431 de 2017, que cuida da escuta e do depoimento acolhedor de crianças que são vítimas, crianças e adolescentes que são vítimas de crime de natureza sexual, para que haja um atendimento diferenciado já na delegacia, para que se evite, professor Dário e colegas que estão assistindo esse bate-papo, a revitimização. O que é isso, a revitimização? É a escuta repetida. Vamos ouvir de novo. E agora, não, mas agora você vai contar a sua versão. E agora vamos contar a sua versão. Vou recomendar, amigos e amigas, um seriado que tem na Netflix chamado Inacreditável, em que há a oitiva de uma menina que se diz vítima de violência sexual e ela é ouvida 3, 4, 5 vezes num ambiente absolutamente inadequado. Carlos Saloto está dizendo que já assistiu e pode ratificar. É muito bom, né, Carlos? Olha aí o livrinho aí que a gente publicou. Obrigado, Dário, pela propaganda. Então, esse primeiro atendimento, amigos e amigas, ele já deve ser um atendimento humanizado, porque quando a vítima procura o sistema de justiça, ela já está esfacelada. Quando a vítima procura o sistema de justiça, é porque muitas vezes ela já está no limite. Veja esse caso famoso que aconteceu do menininho aí, em que o menininho dava sinais de que estava sendo agredido pelo padrasto, lá no Rio de Janeiro, que a própria secretária do lar já dizia que achava coisa estranha, que ele dizia para o pai, meu Deus, eu não quero ir para a casa de mamãe. Então, esses primeiros sinais, eles precisam realmente de um acolhimento e de uma atenção. E vou dizer mais, viu, professor Dário? Fui juiz do interior durante muito tempo, muito tempo. Hoje eu estou aqui na região metropolitana do Recife, mas no interior tem um fenômeno, não sei se acontece aí em Caratinga, nas cidades circunvizinhas, não sei, mas o interior das cidades do Nordeste é uma coisa assim muito interessante. Não chega a ser tão caricato como aparece ali naqueles filmes de Alto da Compadecida, não. O pessoal acha que no interior aqui do Agreste, no sertão, só tem terra amarela e fome seca. Não é bem assim, não, viu? Tem muita coisa verde, bonita e pungente aqui. Mas isso é o estereótipo, né? Mas no interior, Dário, essas cidades pequenininhas, não sei como é que acontece aí em Minas, geralmente é assim, você tem a praça, né? Aí tem a igreja do fundo e os prédios públicos. E um monte de gente sentado na praça, jogando dominó e falando e comentando a vida alheia. Então, o que é que acontece? Uma pessoa sendo vista, subindo a escadaria da delegacia, já acende o radar. Opa! O que é que fulano tá fazendo ali na delegacia? Já no fórum é diferente. Porque no fórum a pessoa pode ir para casar, para te casar, para pagar, para receber, para um monte de coisa. Chama pouca atenção.
E eu já recebi, Dário, já recebi uma pessoa batendo lá na porta dizendo, doutor, eu queria falar com o senhor. Eu disse, pois não. Essa foi uma senhora distinta, né? Entrou assim, aí parou na minha frente e começou a chorar. Eu disse, olha, a senhora tem que se acalmar, eu só vou escutar o que a senhora tem a falar. A senhora, Mônica, pelo amor de Deus, era a moça que servia a copa lá. Traga uma aguinha com açúcar para ela, água com açúcar não resolve nada, mas, né, faz aquela conversa toda. Aí ela se acalmou e disse, doutor, eu não aguento mais meu marido. Olha, doutor, meu marido. Aí eu pensei logo, né? Maria da Penha. O que foi que seu marido fez? Ele deu na senhora? Não, ele não deu em mim, ele não encostou. E ele fez o quê? Porque o meu marido começava a falar o nome feio com a senhora, humilhou a senhora, pegou as coisas da senhora. Não, doutor, ele não tem nem força para isso. Ele todo dia chega bêbado em casa, cai na rua, e cai na porta, e embriagado. Eu fiz, a senhora está querendo um auxílio para que eu encaminhe ele para o AA, para o CRAS, para o CREAR, né? Fazer um encaminhamento. Ele já foi, doutor, ele já foi. Ele já fez esse tratamento, não adianta não. Eu fiz, então, me diga, comadre, o que é que eu tenho para lhe ajudar? Como é que eu posso lhe ajudar? Ela fez, doutor, é o seguinte, a minha vizinha, ela faz trabalho, né, de candomblé, ela faz trabalho de umbanda, e ela fez um trabalho para tomar o meu marido. Ela bebe, para ficar bebendo, eu brigar com ele, eu me separar com ele, e eu queria que o senhor tomasse uma providência. Aí eu fiz, tá danado. Olhei para o meu paletó, se meu paletó era branco, logo, mas não era. Talvez alguém tenha dito para ela assim, o juiz está despachando. Eu acho que ela confundiu o despacho, não sabia qual era o despacho que eu estava dando, mas o fato é que nem sempre a gente pode ajudar, nem sempre a gente pode levar adiante. Mas é preciso dizer, pessoal, que a vítima realmente precisa esse primeiro carinho. E eu usei esse exemplo, que é verídico e é engraçado, para dizer o seguinte, que pode acontecer, Dário, pode acontecer, a gente sabe disso, da vítima não procurar a delegacia, mas procurar a autoridade ministerial, procurar a autoridade judicial, não é verdade? Pode acontecer. Isso acontece em cidade pequena. E aí o que é que acontece? O juiz, a juíza, o promotor, a promotora pode requisitar, artigo 5º, inciso 2º do CPP, requisitar a abertura do inquérito policial. E aí a autoridade policial vai instaurar o procedimento investigativo e vai adotar as providências e, ao final, resolver indiciar ou não, remeter aquilo para a esfera judicializada. Eu digo, então, esse primeiro contato da vítima. Ainda no inquérito, Dário, eu queria também registrar aqui para o pessoal. O pessoal acha que a advocacia criminal é necessariamente fazer a defesa técnica do investigado e do acusado. Isso é um imaginário popular. Quando a gente sabe também que quem faz advocacia criminal também pode representar os interesses da vítima, né? Principalmente na fase da ação penal, na condição de assistente de acusação. Quero crer, Dário, que você já funcionou como advogado de acusação em vários júris, não é verdade? Então, esse trabalho já pode começar lá no inquérito. Claro que não existe assistente de investigação. Não existe. Essa habilitação como assistente de acusação só acontece na fase da ação penal. Mas é perfeitamente possível que o advogado já possa fazer o acompanhamento da vítima para requerer diligências no curso do inquérito. Está lá no artigo 14. A vítima pode requerer, olha, eu quero que ouça fulano, eu quero que ouça Beltrano, eu quero que ouça Cicrano, até para subsidiar a investigação e dar mais, digamos assim, fermento, dar mais energia, dar mais força para a ação penal. Quando a gente chega na fase judicializada, pessoal, acaba o inquérito, aí vem um detalhe que é muito interessante, provavelmente vocês já viram isso com o professor Dário ou com outro professor de Direito Processual Penal, mas seguramente estudantes do 7º período já sabem do que eu estou falando. Para alguns crimes, olha o que eu estou dizendo, para alguns crimes, só pode existir a ação penal se a vítima quiser. São os chamados crimes
de ação privada e são os crimes de ação pública condicionada. Nos crimes de ação privada, a vítima assume o papel de acusação. Ela fazer isso por intermédio de um advogado. Então, você, futuro advogado, futura advogada, pode advogar para a vítima. E vai fazer isso através de quê? Da propositura de uma queixa-crime, cujos requisitos estão lá no artigo 41 do CPP. Ah, Luiz Carlos, como é que eu vou saber quais são esses crimes em que a figura do acusador é a própria vítima que o faz através de advogado? Bom, a lei vai dizer, se a lei disser que aquele crime depende de queixa, então aquele crime é de ação privada. Por exemplo, o dano simples, artigo 163, o artigo 167 vai dizer que o dano simples depende de queixa. Calúnia, injúria e difamação, 138, 139, 140 do Código Penal. O artigo 145 vai dizer que, em regra, esses crimes dependem de queixa. Alteração de limite, em regra, depende de queixa. O induzimento em erro e ocultação de impedimento, artigo 236, é a queixa do contraente enganado. Quando a lei disser depende de queixa, o crime é de ação privada. A parte vai ter que contratar um advogado. E eu vou registrar uma coisa muito importante aqui. Neste particular, não existe, escuta o que eu estou falando, viu, pessoal aí das Minas Gerais. Não existe queixa-crime proposta pela própria parte ofendida, a não ser que ele seja advogado. Não existe jus postulante para propor queixa-crime, nem no juizado especial criminal. Porque no juizado especial cível é possível, na esfera estadual, que a parte demandante ingresse com ação até 20 salários mínimos sem a presença de advogado. Mas na seara criminal não tem essa não. Tem que contratar um advogado. Então, você que tem interesse pela área criminal, que vai fazer o exame de ordem para penal, por exemplo, tem que saber que pode cair uma queixa-crime, tem que saber fazer uma queixa-crime, estruturar bem direitinho do jeito que está lá no artigo 41 do CPP. Mas também tem os crimes de ação pública condicionada. Nesses casos, amigos e amigas... Professor Luiz Carlos, só interrompendo um pouquinho, com relação a essa... Eu vou molhar a palavra aqui. Com relação a essa questão do juizado especial criminal, nós temos por ali no artigo 70 e alguma coisa, só tentar localizar aqui, a possibilidade de apresentação da queixa oral no juizado. Essa queixa oral no juizado, apesar de que a gente não, no parágrafo 3º de 77, né? A gente não vê isso sendo divulgado, né? As pessoas nunca divulgam. Chega lá no juizado, eles falam assim, você vai precisar de um advogado, não tem aquele acordo ali na audiência preliminar, e eles sempre informam o juiz, as partes que ela vai precisar de um advogado exatamente para promover a queixa. Isso é um problema. Isso aí, eu acho que não, esse dispositivo não admite o juiz postulante na área penal, não seria uma porta para esse juiz postulante na área penal, só que pouquíssimo divulgado? Bom, o entendimento que tem lá no FONAGE, no Fórum Nacional de Juízes Criminais, é no sentido de que isso não seria admissível. O que acontece na prática é um problema, é um buraco muito mais embaixo, viu, Dário? Que é o seguinte, veja, em todas as comarcas que eu cheguei para trabalhar, eu sempre tive uma conversa com o delegado, com o comissário, para dizer o seguinte, vê só, eu estou falando na questão prática, porque tem o direito que a gente aprende na faculdade e tem o direito do dia a dia. O direito do dia a dia é diferente. Então, a gente sabe que decadência nem suspende e nem interrompe. E o que é que acontece? O cara chega lá na delegacia para noticiar, vamos lá, uma injúria, crime de ação privada. Vai ser lavrado um TCO. Aí o escrivão faz o TCO lá. Quem foi que chamou você de não sei o que, não sei o que lá? Foi Beltrano, tá bom. Como é o nome dele e tal? E vai mandar esse TCO pro GECRI.
Mas o que é que acontece? Ele não avisa para a vítima que ela tem que procurar um advogado para ingressar com a queixa-crime ou procurar a defensoria pública. E esse crime é de ação privada. Aí o que é que muitas vezes acontece? Há um delay grande, a depender da comarca, da movimentação forense, há um delay grande entre esse dia que ele foi lá, na delegacia levar a notícia crime, e a data da audiência preliminar. Então eu já cansei de dar uma vergonha, porque quando eu chego lá, senta as partes, aí a parte diz, não, já cadê a queixa-crime? Tem não. Aí o que é que a vítima faz? Mas ninguém me avisou. Ninguém me avisou que eu tinha que procurar um advogado. Ninguém me avisou que eu tinha que procurar a defensoria pública. Então, todo lugar que eu passei, eu deixei uma tabelinha lá, de crime de ação privada, com o escrivão, porque muitas vezes o delegado não está, o comissário diz, se o TCO for de calúnia, de injúria, de difamação, de alteração de limites, fiz uma tabelinha, sabe? Mande ele, diga a ele que ele tem que procurar um advogado. E se ele disser que não tem advogado, mande procurar a defensoria pública. Mande falar com o doutor Yuri, que o doutor Yuri vai atender. Porque muitas vezes acontece que quando chegava na audiência preliminar, Dário, já havia decadência do direito de queixa. Então, isso é. Sabe ficar com cara de tacho? E outra. Pois é, eu acho que essa queixa oral, ela nunca foi nunca foi trabalhada, né? Eu nunca vi. E ela poderia. Eu nunca vi. Assim, por exemplo, né? Me parece muito claro aqui que se fosse melhor trabalhado, você faria o jus postulante no cível, funciona muito bem, né? Poderia ser. Eu nunca vi. Eu vou até comentar, até nos crimes de ação pública, dificilmente o Ministério Público faz a denúncia oral, pelo menos é uma realidade nossa aqui. Pede vista para fazer a denúncia escrita. Dificilmente. Agora, isso depende de serventia para serventia, de equipe para equipe. Por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público e nós, do Judiciário, a gente funciona bem azeitado na minha unidade. A coisa funciona... Então, assim, graças a Deus, e inclusive funciona para os advogados também, os advogados constituídos. Eles sabem do meu perfil. Então, por exemplo, a audiência, que a gente está nessa realidade de audiência por videoconferência, eu digo logo, doutor, vai fazer as alegações finais ou vai fazer em memoriais? Eu queria prazo para memoriais. Doutor, se o senhor fizer alegações finais agora, eu dou a sentença agora. Então, assim, essa tecnologia, de certo modo, forçou uma mudança aí de paradigma, mas quanto mais... Quem sobrevive não é quem é mais forte, né? A gente sabe disso. Quem sobrevive é quem se adapta melhor. Então, quem foi se adaptando melhor a essas tecnologias, hoje está conseguindo advogar, está conseguindo trabalhar. Graças a Deus, daqui a pouco passa essa loucura desse vírus chinês. Mas, por enquanto, quem está se adaptando está conseguindo fazer. Claro, viu, Dário? Que aí, retomando a questão da vítima, essa oitiva da vítima, pela videoconferência é uma questão muito sensível. Eu não sei na sua experiência profissional, né? Mas, assim, eu tenho tido uma certa dificuldade. Quais são elas? Primeiro, muitas vezes a vítima não dispõe dos meios tecnológicos ou ela está... mas todo mundo tem um smartphone, mas aí o sinal é ruim, o sinal 4G ou 3G fica caindo, aí o menino atrapalha, aí tem uma pessoa falando do lado, sabe? Aí late o cachorro, atrapalha. Não é aquele clima da audiência solene, um clima que está todo mundo mais concentrado. Eu tenho tentado, não sei, você pode até falar aí, Dário, mas eu vou só dar a minha opinião. Eu tenho tentado, sabe, empregar a maior aproximação possível de
todos os ritos, de todas as formas, na audiência online, até para prestigiar todos os atores, inclusive a vítima, mais próximo da audiência virtual. Por exemplo, eu estou aqui do lado, minha toga. Olha aqui minha toga. Eu faço audiência de toga. Nos carros, você faz audiência de toga? Faço audiência, mesmo que seja de bermuda por baixo, eu faço audiência de toga. Por quê? Porque dá um ar de solenidade, de importância do ato. Isso é muito importante, Dário. Para a vítima se sentir respeitada. Para a vítima se... Não estão brincando, não. Estão fazendo uma coisa séria. Não sei como é que está sendo a sua experiência aí. Aqui a gente tem vivido aí algo semelhante, né? E a audiência online, quando, né, ela tem um perigo também, né, dessa quebra de formalidade, trazer uma certa precariedade, né, na rigidez dos atos, né? Então, isso. Você não sabe onde essa vítima está prestando depoimento, se ela está ali, muitas vezes até ameaçada por alguém de uma forma indireta, ameaçada pelo WhatsApp, né, como acontece. Eu tive uma experiência recente aqui numa audiência em que 3 testemunhas de acusação eram policiais, e a gente sentiu claramente que, à medida que a gente foi fazendo algumas perguntas os primeiros depoentes, né? O primeiro depoente, o segundo, o terceiro já veio completamente preparado para aquela pergunta, porque eles estavam na delegacia, né? Então a incomunicabilidade entre os testemunhas certamente foi quebrada ali, né? Eles não estavam presentes na sala de audiência. Então o processo penal, né? A gente sabe que é um sistema muito sensível, né? Para ocorrer uma nulidade, né? Pode ocorrer uma nulidade em diversas situações, né? Eu vejo com muito bons olhos, principalmente a questão do deslocamento, que antes a gente tinha que deslocar para outras comarcas, né? A gente consegue fazer audiência de longe. Como advogado, eu me sinto muito bem fazendo isso à distância, mas eu vejo que as melhores soluções até agora são dos juízes que intimaram as testemunhas para ir ao fórum. Pronto, eu ia chegar nesse ponto. Vamos lá. Foi muito bacana você falar exatamente... Parece que a gente está em sintonia de pensamento. Veja, cada município, cada estado está vivendo uma realidade de restrições, não é? Aqui já foi a total, aí já melhorou, acosto de novo, voltou, permitiu o júri presencial, vetou, está vetado o júri presencial até o dia 5. E, enfim, a depender de como a pandemia está se alastrando. Eu também não quero nem entrar nessa seara, porque eu também não sei se existem outros fatores que contribuem para esse prende e solta aí, de restrição, mas deixa para lá mesmo. Mas veja, o que é que acontece? A gente precisa de um ambiente mais controlado possível. Por quê? Porque a gente sabe que garantia no processo penal, forma é garantia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente quiser fazer as coisas a toque de caixa, amanhã esse processo está anulado na instância superior. Querendo fazer com jeitinho, com quebra-galho. Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu não tinha contado para você. Desde o começo do mês passado, eu estou funcionando como juiz instrutor do STJ. Tá? Fui designado pelo ministro Og Fernandes para presidir algumas audiências de competência da especial. Olha só, eu nem sabia. A gente está, então, aqui com praticamente um ministro do STJ. Não é bem por aí. Só estou ajudando lá o ministro. Olha que privilégio, hein? Então, o que é que eu faço? Eu faço um roteiro rigoroso para evitar qualquer piscada de olho que fomente ou que dê aso a uma nulidade futura.
Nas minhas... Aí veja que coisa interessante. Essa preocupação que eu passei a ter, porque era processo do STJ, eu disse, espera aí, por que eu vou me preocupar com o processo do STJ, não vou me preocupar com o processo da minha comarca? Mesma coisa. Toga, tá? Ambiente controlado, mando ligar a câmera. Não, mas eu estou com dificuldades. A gente só vai fazer audiência quando a senhora ligar o áudio. Tá com gente aí do lado? Porque, veja, Dário, se a gente sabe que na metodologia antiga, ó, mas na metodologia tradicional da audiência virtual, o ambiente físico do fórum já é um ambiente de estresse e de falta digamos assim, de condições normais de temperatura e pressão, porque a maioria, eu não sei como é que funciona aí em Minas, mas a maioria dos fóruns de cidades de pequeno e médio porte, você não tem um local de espera para que vítima e testemunha fique. Fica todo mundo junto. Passa a família do preso, passa o preso na frente da vítima. Quantas e quantas vezes, Dário, eu tive que pegar a vítima e colocar dentro da secretaria. Eu coloquei vítima dentro do meu gabinete para não ter essa influência. Porque se a gente for, o pessoal aí, ó, pessoal que gosta de direito penal e de processo penal sabe lá, artigo 147, ameaçar alguém com palavras, escritos ou gestos, olha aí, gestos, ou de qualquer mal injusto ou grave. Para ameaçar não precisa falar, não. Para ameaçar só basta olhar, fazer um gesto. Então, se o ambiente físico, que a gente está lá, que a segurança do fórum está lá, que o servidor está lá, que o advogado está lá, que o promotor está lá, acontece, avalie o ambiente virtual, que a gente não sabe quem é que está por trás aqui, não sabe quem é que está do outro lado da câmera. A vítima pode estar sendo ameaçada, não pode? Claro que pode. A testemunha pode estar sendo pressionada, não pode? Claro que pode. Mas eu tenho tomado muito esses cuidados, claro. Esses cuidados são tomados com base no investigado e no acusado, né, Dário? Tem uma resolução do CNJ que autoriza a audiência de custódia por videoconferência, e ele fala em câmera 360 graus, câmera hoje eu estou entrando de férias hoje. Amanhã, graças a Deus, descansar. Mas hoje eu fiz 17 audiências de custódia por videoconferência. 17. Todas elas foram feitas a primeira coisa que eu faço é, tá sozinho na sala? Aí o cara fala, estou. Tá algemado? Não. Levanta o braço, o cara mostra. A sala, câmera 360 graus. Porque, claro, eu não defendo aqui, quando eu estou defendendo o direito das vítimas, eu não estou defendendo, quando eu estou pedindo que se olhe para a vítima, eu não estou defendendo tortura, câmara de gás, prisão perpétua, eu não estou defendendo pena cruel, pena capital, castigo físico, não estou defendendo nada disso. Nunca! Eu estou defendendo que haja um garantismo integral, que haja a proteção dos direitos e garantias fundamentais do investigado e do acusado, mas que também haja uma proibição de proteção ineficiente do Estado. Olha que eu vou falar de novo. Proibição de proteção ineficiente do Estado. Que a vítima ela seja socorrida, acudida, ouvida, reparada, respeitada. É isso que eu defendo. Que se olhe para os dois lados. Porque é difícil, rapaz. É difícil você fazer uma instrução, presidir uma instrução de uma vítima de estupro, de um adolescente de estupro. É horrível. Dário, teve uma moça que entrou, uma vez a gente foi fazer uma audiência presencial lá, a moça disse, eu posso entrar com meu pai? Era uma moça de 19, 20 anos, eu fiz, pode, você pode entrar com seu pai. Só tem um detalhe, ele vai ser ouvido, ele tá no hall para ser ouvido? Tá não. Beleza. Ela só queria que o pai dela estivesse lá para poder ficar segurando na mão do pai dela. Então, assim, a vítima de um crime de furto, de estelionato, que se sente ludibriada, que se sente enganada, o cara que levou uma facada e ficou vivo, e ficou com o rosto deformado. Então, essa é a minha preocupação, é que a legislação ela tenha respeito, que não use a vítima, Dário, só para chamá-la,
prestar o depoimento e vai embora para casa e a vítima, ao final, não saiba nem se o cara foi condenado, se foi absolvido, se for preso, se for solto. Minha preocupação é essa. Estou defendendo que haja injustiça. Eu não fiz concurso para ser Batman, eu fiz concurso para ser juiz. Eu não sou justiceiro, eu sou juiz. O que é que você ia colocar aí agora? Eu quero falar daquela norma do Código de Processo Penal, artigo, se não me engano, 387, inciso 4, que é de 2008, né? Isso, já. Nós estamos aí há 13 anos que está em vigor, que é a reparação mínima, né? A fixação de um valor mínimo para a reparação das vítimas. Porque o princípio geral é de que todo crime gera um dano in re ipsa, né? O dano material depende de liquidação posterior, mas o dano moral, na maioria dos casos, é in re ipsa, é presumido, né? E a gente vê uma dificuldade. Eu até te mandei um acórdão do Tribunal de Minas Gerais, tempos atrás, em que era um caso de tentativa de estupro, e o juiz determinou uma indenização por dano moral de R$50 mil. E o tribunal simplesmente decotou essa indenização, né, alegando que não havia elementos nos autos para fixar esse valor. Né? A gente sabe que a indenização por dano moral é arbitrada. Como é que você tem visto a aplicação desse dispositivo? Como é que você tem lidado com isso? E a repercussão disso na segunda instância aí de Pernambuco? Eles têm mantido essas indenizações? Bacanérrimo isso. Muito bom você ter falado disso. Veja. Quando eu cheguei agora nessa minha última comarca, chama Abreu e Lima, é da região metropolitana do Recife aqui. Fica a 16 quilômetros do Recife. Mas, assim, é tudo contínuo aqui, né? A região metropolitana do Recife é enorme. Eu comecei a perceber o seguinte: aquele estoque de processos que eu tinha, Dário, para julgar, nenhum deles, escute, viu? Nenhum, o Ministério Público fazia pedido de arbitramento do dano. E a gente sabe que o STJ tem posicionamento cristalino, solidificado, remansoso, que o juiz ele só pode arbitrar esse dano se houver pedido, seja do MP, seja do assistente de acusação, porque é direito patrimonial disponível. Aí toda vez eu colocava na sentença: deixo de arbitrar o dano suportado pela vítima em razão da ausência de pedido, sem prejuízo, ainda dava uma deixa, viu? Sem prejuízo que a vítima possa, em sede de ação civil ex delicto, procurar a reparação, etc. e tal. E aí, chegou um dado momento que eu virei para a representante do Ministério Público e disse assim: olha, você notou que eu não arbitro o dano? Ela fez: notei. Por que você não faz? Eu disse: por que você não pede? Você não pede? Como é que eu vou fazer? Então, ela passou a pedir. É óbvio que quando se trata de dano material estático, não estou nem dando emergente, mas o dano material estático é mais fácil você arbitrar, desde que, evidentemente, haja pedido. Então, a gente arbitra, o tribunal nem discute. Agora, o dano moral, eu digo a você, meu amigo Dário, que muitos colegas ainda têm resistência. Resistência sob o argumento de que não houve um contraditório pleno para discutir. Ora, quando o cara é citado na resposta à acusação, 396 e 396A, ele já é citado também para essas questões, para essa repercussão extrapenal. Então, um bom advogado,
Sobretudo quando há o pedido, né? Quando há o pedido da denúncia, aí já pressupõe. Pois é, tendo pedido na pode denúncia, o advogado tem que fazer, tem que se preocupar. E vou dizer, já arbitrei também. Para dano moral, já arbitrei. E olha, arbitrei em 50 mil reais também no caso de estupro no interior. A diferença foi que nesse não teve apelo. E eu acho, sinceramente, que o acusado nem tinha como cumprir, satisfazer esse crédito em razão de sua, digamos assim, situação patrimonial, porque quem responde pelas nossas dívidas são pelos nossos bens. Mas é questão de honra, cara. Tem que arbitrar. Então, assim, eu arbitro sempre que... Primeiro, se tiver pedido, eu arbitro. Pedido, eu arbitro. Mesmo em dano moral, arbitro. E vou dizer mais. Há no STJ dois recursos repetitivos, dizendo que se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, o único requisito que se exige é haja pedido expresso. O resto pode arbitrar dano moral e o tribunal daqui segura, viu? Tribunal de Justiça de Pernambuco segura. Se a vítima vai satisfazer o seu crédito, aí são outros 500. Agora, Odário, deixa eu lançar um assunto aqui na roda, eu queria até ouvir sua opinião, porque você é advogado de júri, e às vezes eu lanço isso para os meus alunos também, aí é um bate-boca, o pessoal pergunta e esquenta o clima e tal, que é o seguinte, veja, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar como assistente de acusação de algum júri de feminicídio, certo? Eu sei que na defesa técnica tenho a pia certeza, pelo pouco que lhe conheço, que isso não é o seu perfil. Mas já a gente sabe que há casos em que a defesa técnica, de técnica, não tem nada. É uma defesa apelativa. Muitas vezes em feminicídio vai dizer, mas essa era uma mulher safada, e traiu o marido, colocava chifre no marido, e não sei o quê. Ou seja, desqualificando a mulher morta, feminicídio consumado. Detratando, falando situações difamatórias e injuriosas da mulher que não está ali para se defender. Aí a gente está aqui num dilema. Veja o que eu estou colocando. De um lado, a necessidade de se preservar a dignidade, de se preservar o nome, de se preservar a vítima falecida. Do outro lado, a plenitude de defesa, que é princípio de dignidade constitucional e que precisa ser respeitada pelo presidente do Tribunal do Júri. O que é que você acha, Dai? Vou fazer essa pergunta porque eu tenho uma opinião, tá? Do juiz-presidente, ele fazer essa modulação, ele respeitando, evidentemente, a plenitude de defesa, dizer assim, opa, peraí. Você faça a sua defesa técnica aí, fale o que quiser. Mas ficar adjetivando negativamente a vítima, que não está aqui para contar a sua história, aí, por favor. Ou seja, fazer essa poda. Isso feriria o princípio da plenitude de defesa? O que é que você acha? Porque eu tenho uma coisa para colocar aqui na roda. O que é que você acha? Olha, o que eu observo é o seguinte, o advogado, né, até ali naquela parte dos crimes contra a honra, né, que demonstram ali que o advogado, a ofensa irrogada em juízo, né, ela não caracteriza nem difamação nem injúria, né? Você não pode fazer uma calúnia, né? Nem calúnia, nem um desacato, mas a difamação e a injúria,
não vão caracterizar crime, né? Vai haver uma isenção especial de pena, né? Se não me engano, no artigo 145, 146 aí, só se você puder localizar aí, a ofensa irrogada em juízo não vai caracterizar nem difamação, nem injúria, né? E o plenário do júri é realmente muito propenso para que isso ocorra, porque o advogado de júri, ele tem que utilizar, às vezes, de uma linguagem um pouco mais coloquial. E porque está falando com pessoas que não têm um conhecimento técnico jurídico. E, às vezes, ele precisa utilizar termos que, em condições normais de temperatura e pressão, seriam injuriosos, né? E o que é uma difamação? É falar alguma coisa que seja algo desairoso para a vítima, né? Para alguém, mas que pode até ser verdade, né? Às vezes uma difamação, o conteúdo, né, é verdadeiro, mas difamatório. E no plenário de júri, às vezes há necessidade de divulgar fatos que são fatos desabanadores, né, de conduta, que caracterizariam a difamação, mas que o advogado ele se vê obrigado a divulgar esses fatos ali. É claro que é preciso ter uma certa contenção de linguagem, né? Temperança, né? Uma temperança, porque é possível falar certas coisas, né, sem um jeito falar certas verdades que às vezes precisam ser ditas. Eu não estou dizendo que isso aqui, gente, justifica o feminicídio, não. Só estou tentando responder a pergunta até porque essas teses realmente elas não prosperam, né? Elas não prosperam no plenário, né? Mas às vezes é necessário demonstrar que o ciúme foi provocado, né, por um comportamento que houve uma provocação aí por parte da vítima em algumas situações. É necessário, a gente vê que né, são situações que precisam ser levadas ao plenário. E eu acho muito complicado, às vezes, partir do presidente, né, da sessão do júri, né, do juiz togado que preside a sessão do júri, porque ele pode, a gente sabe que é muito tênue essa linha, né, do cerceamento de defesa, né? Então, o juiz tem que ter muito cuidado com isso, ainda mais que há uma prerrogativa explícita, né? Aí eu achei aqui o artigo 142, inciso 1º do Código Penal, né, que exclui, né, como a ofensa irrogada em juízo como crime de difamação e injúria. Então, eu coloquei esse tema. Eu coloquei esse tema pelo seguinte: o Brasil ele participou. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela, mas eu já coloquei o link no chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês uma tela aqui. Bom, não consegui não, mas é o seguinte. O Brasil, ele participa de um documento internacional, de um protocolo chamado Diretrizes Nacionais do Feminicídio. Investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero a morte violenta de mulheres. E nesse documento internacional que o Brasil aderiu, ele tem uma situação interessante que fala exatamente da função do juiz presidente no tribunal do júri. Nesses casos. E lá na página 101, ele diz: na organização dos meios de prova é necessário que para sua apresentação na fase do sumário e no do plenário do júri,
seja prevista a forma mediante cada meio de prova contribua para a demonstração da acusação e também a perspectiva da resposta da defesa. Esse exercício é importante para prever as linhas de defesa das partes e preencher, dessa forma, vazios probatórios que possam ser identificados. Pode servir também para identificar a possível utilização de preconceitos e estereótipos de gênero e argumentos pejorativos comuns na linha de defesa, tais como o comportamento da vítima é responsável pela sua morte, seu testemunho mostra que ela provocou a agressão, seus gritos incitaram a resposta defensiva, dizer que a vítima era prostituta, por exemplo. Então, tem esse documento que o Brasil, ele é signatário, é um protocolo internacional para investigar, reparar, processar. Agora, claro, eu estou 100% com você. Júri, ele é 99% emoção. Então, muitas vezes acontece de altercações, da temperatura subir. Agora, você pode dizer a mesma coisa de 1 milhão de maneiras diferentes. Você pode trazer à lume, à tona, situações que são importantes para a defensiva, sem precisar escorraçar. É feito aquele filme Tropa de Elite, que Baiano diz para Capitão Nascimento, na cara não, para não estragar o enterro. Ele não diz isso, né? Mas é interessante a gente observar também que teve recentemente um julgamento aí de uma liminar no STF, numa ADPF, né? 779, e está proibido articular, por exemplo, como tese defensiva a legítima defesa da honra, né? E, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele ampliou isso justamente para incluir outras teses que poderiam induzir a esse entendimento da legítima defesa da honra por via indireta, né? Como, por exemplo, a inexigibilidade de outra conduta e ou mesmo pedido de clemência, né? Induzir de forma indireta ao entendimento ao reconhecimento da legítima defesa da honra como tese defensiva em feminicídio. É um debate muito bom, também, que a gente não sabe até que ponto vai... Pois é. A plenitude da defesa, né? Porque se o juiz permitir a articulação dessa tese, ele pode estar provocando uma nulidade. Se o advogado insistir, o juiz poderia até dissolver o conselho de sentença. Dissolver. Tem alguém que fazer uma pergunta aí? Parece que alguém interviu aí, querendo fazer alguma pergunta, gente? Mas fiquem à vontade, alguém quiser perguntar, viu? Fica à vontade que o bate-papo fica melhor assim. Mas Então, é uma questão nova que vai aparecer. Por exemplo, lá no seu júri, você vê que o advogado está fazendo isso, né? Você vai dissolver o conselho de sentença, admoestar o advogado para ele mudar de tese. Então, quer dizer, hoje há um amparo numa decisão do Supremo Tribunal Federal para que a legítima defesa da honra não seja suscitada, apesar de que a legítima defesa da honra já era uma tese muito mal vista, né? Já não prosperava há muitos e muitos anos, né? Desde o famoso caso Dock Street, no final dos anos 70, isso já caiu num certo descrédito, né? Uma tese que tem um componente machista, né? Preconceituoso. Confesso a você que nunca vi. Dário, são 16 anos presidindo o júri, mais de 1000 sessões. Já presidi. Nunca vi. Fiz uma live outro dia com o Adriano Faria, promotor de justiça lá de Lagoa Santa também. Ele tem essa faixa aí, 16 anos de júri, eu tenho 22 anos de júri. Nunca vi a legítima defesa da honra ser suscitada, porque nos anos 90 nós já aprendíamos na faculdade que era uma tese que já não tinha muita chance de prosperar. Privilégio você já viu, não foi? Como? Privilegiado você já viu, não viu?
Qual? Não entendi. Privilegiado, violenta emoção. Aí sim. Isso aí eu mesmo já consegui no júri o reconhecimento do privilégio por violenta emoção, motivo de relevante valor moral, pelo ciúme, por provocações da vítima, mas não a legítima defesa da honra, que é uma tese absolutória. Não? Entendi. Mas o que é que a gente coloca na roda? Vamos colocar a reparação aí da vítima, Dário, também? Uma coisa você falou da reparação, queria complementar essa questão da reparação. Pois não, pode continuar. É o seguinte, dentro dessa perspectiva de evolução lenta da legislação, sabe? E de acesso à justiça e reparação de vítima, eu vou jogar um tema aqui que no primeiro momento, ele parece ir de encontro e não ao encontro do que nós estamos falando, que é o acordo da não persecução penal, esse instituto novo do artigo 28A do CPP, em que o Ministério Público tem a faca e o queijo na mão e o queijo da Serra da Canastra, que é o melhor queijo que eu já comi na minha vida. Tem a faca e o queijo na mão para oferecer a denúncia e resolve por bem propor uma barganha com o acusado, com o indiciado, melhor dizendo, para que aquela ação não exista, que desafogue o judiciário, que fique bom para o MP, bom para o indiciado, porque ele vai cumprir aquela prestação, vai cumprir aquela pena e vai resolver. Aí você vai dizer, mas Luiz Carlos, num país de uma impunidade danada como a gente tem, mais um instituto desse para poder passar a mão na cabeça de quem comete delito? É isso? E a vítima? Tamires pergunta. Tamires, a resposta está na ponta da língua. Esse instituto é bom sob a perspectiva da vítima, minha amiga. Seguramente você está com a legislação aí do lado, não está? Abra aí o artigo 28A do CPP. Abra o primeiro inciso. Tamires, para poder realizar esse acordo, a primeira cláusula, ex lege, essa não é negociada, não. Essa é a luz da lei. É a reparação da vítima, Tamires. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque esse instituto não é para os crimes de menor potencial ofensivo, não. Porque menor potencial ofensivo já tem a transação penal, a composição civil dos danos, já tem a suspensão condicional do processo. Esses são para os crimes de mediano potencial ofensivo. Não tem violência ou grave ameaça. A pena mínima não extrapola 4 anos. Não envolve Maria da Penha. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Estelionato, furto simples. Esses crimes não têm violência ou grave ameaça. A pena mínima é inferior a 4 anos. E sabe o que é que vai acontecer? Vai fazer o acordo para o cara se livrar da responsabilidade criminal, porque muitas vezes esse processo vai ficando encostado, a gente vai dando prioridade ao processo de réu preso, e no final prescreve, ou na pretensão punitiva propriamente dita, ou na retroativa, e a vítima fica vendo navios porque ela não vai ingressar com ação civil ex-delito. E aqui, olha, antes de entrar aqui com vocês, eu estava, como hoje é meu último dia trabalhando, que amanhã eu entro de férias, eu estava terminando os PJE, estavam pendente aqui. Eu até disse, Dário, tem uma busca e apreensão que eu estou fazendo, mas estava despachando umas propostas de acordo de não persecução penal, dizendo exatamente o seguinte, olha, marca a audiência, indenização, vítima, beleza, vamos ver se esse acordo é voluntário, se o cara quer, tá tudo direitinho, porque é um mecanismo que aparentemente é bom só para o cara que cometeu o crime, mas é bom para a vítima. Sabe por quê? Porque o din-din, ela vai ver na hora. Sabe-se Deus lá quando ela vai ver esse din-din, numa ação normal?
Então, é um instituto, mais uma vez, é a terceira onda do direito penal negocial. É um instituto bom, é um instituto que pensa na vítima também. E quanto mais a gente tiver essa visão holística de pensar em resguardar os direitos e garantias do investigado e do acusado, e de pensar na vítima, ótimo, maravilha, porque aí a gente agora está tendo um processo penal justo, um processo penal completo. Luiz Carlos, e foi uma medida interessante colocar a pena como limite, né, a pena mínima inferior a 4 anos, porque aí pôde abranger esses crimes contra o patrimônio. O professor Alexandre Moraes, da PUC de São Paulo, não é aquele lá do STF, não é outro Alexandre Moraes, que é do Ministério Público, é muito amigo do nosso Lélio, está sempre lá no canal Senhor Criminologia, né, que é o canal do professor Lélio. Alexandre, o professor Alexandre, ele é procurador de justiça, né, no Ministério Público de São Paulo e trabalha muito com jurimetria. Então, ele fez um levantamento mostrando o seguinte, que no final das contas, que essas condenações resultavam em penas restritivas de direito, e depois de anos e anos de tramitação. Então, ele estava acompanhando a tramitação lá do pacote anticrime, ele fez uma sugestão, né, porque o requisito com relação à pena em abstrato estava com pena mínima abaixo de 2 anos. Então, colocaram abaixo de 4 anos para abranger, né, essas outras, diversas outras modalidades. Isso encurtou o caminho, né, e tornou o processo penal mais efetivo nesse ponto. Então, foi uma medida que foi inserida lá durante a tramitação do pacote anticrime para aumentar essa possibilidade aí chamada do acordo de não persecução penal, que se aproxima muito lá do plea bargain norte-americano, né? A barganha, os críticos do plea bargain, porque em alguns estados dos Estados Unidos, 98% das causas são resolvidas no plea bargain, né? E os críticos do plea bargain, os críticos, sempre aquela mesma coisa, que é a história do overcharging, de que o Ministério Público muitas vezes capricha nas tintas, coloca uma acusação muito forte para poder forçar que o cara faça um acordo com a imputação mínima, digamos assim. Essa é uma crítica que eles fazem lá. Olha, sinceramente, porque é difícil, um novo sempre encontra muita resistência. Eu acho que o advogado do futuro, a gente não, que a gente é do século passado, mas essa turma aí, nova, cada vez mais vai trabalhar com a ideia de que uma boa advocacia é uma advocacia preventiva, sabe? É o cara que vai conseguir resolver os problemas antes de virar litígio. E aí você fala isso, mas isso é muito comum na seara civil. Cada vez mais o direito penal negocial vem ganhando corpo. Vide colaboração premiada, vide que foi alterado pelo pacote anticrime, acordo de não persecução penal, já tem projeto para alterar o acordo de não persecução penal para ampliar ainda mais o limite da pena mínima. Então, assim, é uma perspectiva que nós não estamos acostumados a isso, nós somos do século passado, nós não estamos acostumados a isso. Mas essa garotada que está vindo aí agora vai se deparar com outro direito, com um direito diferente, com um direito pós-pandemia, com um direito de contenção ao invés de direito de litígio. E, assim, é uma realidade nova que, naturalmente, a gente tem a tendência de olhar de forma reticente, mas é aquela história, né? Quem vence no final não é o mais forte, é quem se adapta de melhor forma, né? Nesse semestre aqui, nós trabalhamos muito isso, resolução online de litígios, trabalhamos com justiça restaurativa, justiça dialogal, falamos de justiça terapêutica, falamos dessas novas modalidades de resolução de conflitos,
né, a jurisdição híbrida lá da Lei Maria da Penha, ou seja, nós temos muitos mecanismos na legislação brasileira que precisam ser melhor explorados, né, fazer isso que você fez aqui também, né, muitas vezes fica tudo muito solto, muito espalhado, e falta obras, né, falta pesquisa que aponte, né, para o estudante, de uma forma didática, como você fez aqui, né, o caminho, né, porque muitas vezes é difícil condensar todas essas informações, e quando a gente vê um trabalho desse, né, a gente fica mais esperançoso de que, né, as novas gerações vão encontrar aqui o manual para poder implementar toda essa nova perspectiva, né, essa nova filosofia. Deixa eu só te contar aqui, que a gente já está chegando nos nossos finalmente. Deixa eu te contar uma experiência sobre isso, sobre essa questão de resolver problema do acusado, mas resolver problema da vítima, acesso à justiça também. Quando fechou tudo aqui, março de 2020, lá em Abreu e Lima não tem GECRI. Então os TCOs ficam comigo. E eu fiz, caramba, e agora como é que eu vou resolver isso aí? Porque TCO você precisa de uma mesa redonda, de um ar-condicionado numa temperatura boa, o pessoal chega com o clima, chega armado, você tem que desarmar, tem que conversar com o pessoal para chegar a um acordo, melhor que mostrar que a atitude conciliativa é sempre a melhor forma para evitar problemas futuros, etc. e tal. Rapaz, a gente bolou uma técnica, juntamente com o Centro de Resolução de Conflitos lá da comarca, para fazer exatamente essas conciliações via online, sabe, Dário? Ora com composição civil dos danos e ora com transação penal. As verbas oriundas das transações penais, as prestações pecuniárias, foram depositadas na conta da vara, conta judicial. E esse dinheiro serviu para, em abril, ser revertido para o combate à pandemia do coronavírus. Então, Pernambuco, num primeiro momento, destinou 5,7 milhões de reais só para aquisição de EPI. Porque, lembra, na época, nem álcool em gel tinha. Você se lembra disso, logo no começo? Nem álcool em gel tinha, cara. Eu tô com um processo lá na vara que o cara falsificou 5 mil litros de álcool em gel. Olha que alma cebosa. 5 mil litros de álcool em gel. Num momento de loucura em que o pessoal estava vivendo. Então, veja, nesse particular, a gente fica pensando que a negociação, a conversa bem feita, o trato dialogal, a possibilidade de evitar a demanda judicial dentro de uma perspectiva de contenção e prevenção, sempre será o melhor caminho. Nós fomos educados, digamos assim, nas letras jurídicas, na perspectiva do combate, do litígio, de quem fala melhor, de quem tem o melhor argumento, de quem vai colocar o outro no bolso, de quem vai puxar uma carta na manga e vai derrubar o outro. Nós fomos educados assim. O advogado, a advogada do futuro, tem que pensar assim, qual é a melhor maneira da gente resolver o problema da parte sem um processo longo, custoso e traumático. Eu acho que é por aí. Bom, gente, alguém aí tem alguma pergunta? Professor Luiz Carlos? O professor Luiz Carlos estava está no Instagram também, né? Deixei no Instagram aí. Deixou o Instagram aí.
pessoal poder acompanhar lá as postagens, sempre muito, né, trazendo algumas informações quentes aí da área jurídica para a gente. E, mais uma vez, um excelente papo, tá, gente? Ó, e o livro está na Amazon, né? É só pedir da editora Juruá, né? A Vítima no Processo Penal Brasileiro, vale a pena. Como eu disse, uma obra que veio preencher uma lacuna. Nós estamos precisando disso, né? Essa preocupação. A gente está sempre aí falando desse assunto também. Tem as lives que a gente gravou lá com o professor Lélio no canal Senhor Criminologia, né? E com uma abordagem, às vezes, a gente com uma abordagem, né, mais prática, mais técnica, outros debatedores com uma abordagem um pouco mais teórica, mais acadêmica, enfim, é um tema que a cada dia ganha relevância e a gente precisa, principalmente nesse novo cenário aí, em que é preciso ter criatividade, né? Você estava falando aí das delegacias fechadas, né? Na pandemia, nós tivemos aqui você falou até antes da pandemia, né? Que quando você chegou na comarca, lá tinha essa realidade das delegacias fechadas, né? Nós tivemos aqui uma ex-aluna nossa, que é escrivã da Polícia Civil, ela criou um aplicativo, né? Para as mulheres poderem pedir socorro através do WhatsApp. Chama o aplicativo, que é um chatbot, né? E que ganhou até uma projeção aí, porque foi uma saída para as mulheres pedirem socorro nesse período aí da pandemia, que estava todo mundo, né, em casa, e aumentaram muito os índices de violência doméstica. Isso. Então, a Ana Rosa criou o aplicativo Chame a Frida, e vem realmente chamando atenção. O governo do estado aí premiou, chamando atenção na imprensa, porque foi uma iniciativa individual, criativa, de uma investigadora de polícia, tirou dinheiro até do próprio bolso para fazer isso. Mas nós estamos aí para isso, cada um com seu empenho, com a sua criatividade, né, para tornar esse ambiente aí menos hostil para as vítimas de crime no Brasil. Mas é um tema que rende muito assunto, né, Luiz Carlos? Rapaz, aqui é papo para invadir a madrugada. Bom, eu queria agradecer o professor Luiz Carlos, esse último dia de trabalho aí, abriu essa brecha aí na agenda, que vai trabalhar até a meia-noite aí para dar conta do expediente, e nos atendeu com muita simpatia, como sempre, e eu tenho certeza que os alunos ficaram encantados aí com a sua participação mais uma vez, Luiz Carlos. Meu irmão, muito obrigado. Olha, sempre que você precisar, conte comigo. Você tem um amigo aqui em Recife. Já disse a você que quando terminar a pandemia, eu vou fazer uma visita aí a Caratinga. Me chame, que eu vou bater esse papo, a gente vai jogar esse futebol. Vai jogar futebol. E conversar muita coisa da área jurídica e, enfim, bater esse papo. Obrigado a todos que... Será bem-vindo. Todo mundo que acompanhou aí, pessoal bacana. Sigam no Instagram, qualquer coisa, estamos aí às ordens. Um abraço. Valeu, Luiz Carlos. Boa tarde. Boa noite. Um abraço. Valeu, meu irmão. Valeu. Bom, pessoal, uma boa noite a todos aí. Espero que tenham gostado do nosso convidado. Um abraço.